estudo técnico econômico não pode deixar de ser feito se houver necessidade de mudança do projeto. Você pode falar aqui? Não, o que falta, desde o início, é o pessoal de governo. O metrô tinha uma equipe fantástica. Essa equipe foi totalmente desmantelada. Totalmente. O William era de lá. Várias pessoas eram de lá. Não existe mais. Então, mas nem aproveitados basicamente no governo. Isso foi um fato que ocorreu e que ninguém tomou conhecimento. Esse é o grande problema que a gente tem. É gente que sabe, que estude, que faça. Você não tem mais. Então, como não tem mais ninguém, não tem meio de campo, não tem nada, você passa então para a empresa. A empresa vai fazer. Então ela acha que não tem que falar com ninguém ou algo desse tipo. Aquilo que eu falei aqui, fiz de propósito, é mostrar a maneira como se trabalhava na época do metrô. Que era uma coisa que sempre foi assim. Hoje eu estaria aqui, o pessoal do metrô, eu nem estaria aqui, eu acredito que estaria aqui para resolver esse tipo de problemas. Os problemas poderiam ser locais e tal, para você discutir. Mas não essa coisa geral, que a gente fala, mas cadê os dados do monitoramento? Onde é que estão os dados dos recalques? Para saber que horas você tem que retirar as pessoas, ou até não retirar. Também não adianta retirar todo mundo se o problema não é esse. Nós não temos um dado a respeito de fazer uma análise sobre isso. Seriam indícios ou não? Aquela pergunta que eu fiz. O risco, é claro que existe. O risco existe. Existe. Tá? Eu nunca escondi isso de ninguém, você fazer uma obra com um shield ou no cut and cover, mas são 24 horas dando satisfação a todo mundo e fazendo um trabalho com pessoas altamente competentes no processo. E não adianta você fazer com pessoas que não conhecem nada, isso também não adianta, né? Mas você tendo esse risco, as empresas sabem também que elas perdem muito se elas tiverem um problema. Não, o que eu fico meio revoltado aí com esse negócio é o seguinte, que quem escreve as coisas normalmente não são os técnicos, não sei se você reparou isso. Quem escreve é uma moça, eu não tenho nada contra, evidente, mas é de jornal, né? De comunicação, né? Então é ela que vai lá tratar o problema. Não é, eu acho que eles têm que pegar, aí minha opinião, fazer o que a gente fazia, reunir aqui os técnicos todos. A pessoa reclamava, tinha todo o direito, nós íamos lá. Ninguém faz metrô sem avaliar os prédios que estão ali. Você tem que entrar, fazer os levantamentos, fazer perguntas. Agora, como é que sem dado você pode fazer alguma coisa? Agora, por isso que o risco passa a ser maior. Desculpa, o que eu acho grave é eles dizerem que estão concretando a Barão da Torre, estarem aparecendo bolsas em outros pontos dos quarteirões das transversais. Eles reconhecem que tem a ver, sim, que concretaram, entrou na tubulação, afundou. Onde nós estamos? O que é isso? É ensaio e erro? Pois é, mas não precisa... É cobaia, entendeu? Você tem nada com isso, enquanto não ficar definido. Mas esse é o problema sério. É ter que dar satisfação. Quem é quem? Eu não sei quem é quem. Né? Olha, muito Não, obrigada. quem é quem? Tem que saber. Obrigada. De fato, a senhora Tereza tem participado ativamente, tem ligado lá para o GAEMA, falado com a Mariana, com a Laura, e é assim, até a orientação realmente é receber os moradores. Eu acho que o papel do cidadão, mais do que do indivíduo, do cidadão, realmente é contribuir, é colaborar, é cobrar, e até eu orientei, olha,
por mais que a ligação seja repetida, que às vezes vocês já tenham dado a informação, dê porque se coloquem no lugar. Acho que talvez vocês estariam com a mesma preocupação e o mesmo receio e gostariam de saber quais foram as medidas. Então, aquele dia mesmo eu pedi para falar com a senhora, às vezes é difícil, que é um prédio, eu fico indo constantemente nos técnicos, mas assim, até as secretárias observaram o quanto a senhora também estava colocando questões técnicas, assim, apesar da a senhora não ser engenheira e nem advogada, a senhora acompanhou esse processo. Então, a gente até a própria Laura percebeu, ela falou, bom, ela tem trazido questões como termos de ajustamento de conduta, ação civil pública, um conhecimento de causa, assim, pelo menos do que pode ser feito. E respondendo à pergunta da senhora, antes de vir aqui, eu mandei um e-mail para o Dr. Carlos Frederico e para os outros promotores, nós nos reunimos com alguns, não o Dr. Carlos, porque ele estava num prédio que, coincidentemente, ontem sofreu um princípio de incêndio, próximo à sala dele, ele inclusive pegou um extintor de incêndio e apagou lá, e hoje ele ficou sem sala e mais alguns outros promotores, só volta no dia 16, esse aqui é da Rodrigo Silva. De novo. Quando eu era assessor... Foi... mas o inquérito está em outro prédio, então... mas teve. Esse, na verdade, eu já trabalhei nesse prédio no passado e um computador também explodiu, lá em 2009. Mas não teve incêndio, mas esse, de fato... e ontem teve esse... Parece que foi controlado, mas, enfim, todos os promotores estão cientes desse caso. Na verdade, esse inquérito é um inquérito mãe que tem, como eu falei, a questão das 3 praças, do estudo de alternativa daquelas torres lá de ventilação... dos acessos na Nossa Senhora da Paz, tem parecer do GAT explicando de que forma seria o melhor acesso, supressão de vegetação, a parte operacional e agora esse problema aqui do afundamento, com maior enfoque, junto com os outros, é o mais prioritário, porque os outros a gente pode até tardar um pouco, tardar no bom sentido, eu digo, de planejar mais. Aqui, realmente, pelos riscos possivelmente envolvidos, a gente até veio aqui para saber dos engenheiros a dimensão, o grau desse risco, e do Estado, mas o que pode ser feito? Isso nós conversamos. Hoje, a finalidade era obter as informações, assim como nós temos tentado obter, já expedimos essa recomendação, como o prazo final termina com o da Rio Barra, são 2 dias a mais, pelo que eu vi aqui, um foi 26 e outro 28, então terminaria na sexta-feira. Sentar, analisar esses estudos, como a questão é interdisciplinar, não é só jurídica, ver com o GAT se até lá ele vai ter um acervo técnico, e aí foi bom o senhor Cláudio, que já foi do DRM, ter se colocado à disposição. Acho que vai ser muito importante para a gente essa participação de outros técnicos com outras áreas de conhecimento, que dentro da engenharia provavelmente tem ramificações que podem ser úteis nesse estudo, nessa análise do GAT. E a partir do parecer do GAT, se forem apresentados os documentos, partindo do pressuposto da nossa... que isso vai ser apresentado, eu vou trabalhar com o cenário se não for também. Acho que é isso. Sendo apresentado, o GAT vai analisar, vai nos conscientizar e vai esclarecer tecnicamente, expor tecnicamente o grau, se o risco está controlado ou não, que risco parece que existe. O problema é em que grau. Existe o grau tolerado e existem os graus que não são toleráveis, né? Que saem do controle, digamos assim. O gerenciamento de... E é o que a gente pediu de todos esses estudos de monitoramento. Então, vindo esse monitoramento, saber, bom, o que está retratado aqui corresponde à realidade. Se for necessário uma vistoria, é óbvio que isso vai entrar na prioridade de todas as diligências que o GAT possa vir a ter. Porque, não pelo bairro, mas pela questão da vida. Não é questão de, que alguns dizem, bairrismo, se fosse, eu já ouvi isso. Se fosse não é questão disso. Se fosse a atuação seria igual. É a questão do bem jurídico aí que está afetado, né? Que está possivelmente em risco. Então, o GAT faria uma vistoria no local, independentemente aí do cronograma de Copa ou não, a gente trabalharia, faria uma vistoria com outros técnicos, se o GAT assim concluir pela necessidade, ou se não, a análise é documental. Se apresentar os documentos, sentou, analisou, junto com outros técnicos, não, dá para já ter uma noção e o cenário é grave. A gente parte... enfim, ou para uma ação civil pública com pedido liminar, ou para o que a senhora colocou, um termo de ajustamento de conduta. Chamar e falar, olha, isso, vamos firmar um termo de ajustamento de conduta que tem a vantagem adicional à ação civil pública, porque na ação civil pública foi o que o Dr. Carlos Frederico tentou lá atrás, né? Mas depende do judiciário também. E aí não é nenhuma crítica ao judiciário, mas depende também de outra esfera, de outra instância, acolher ou não a liminar.
Acho que o senhor colocou, se de repente aquela liminar lá atrás tivesse sido acolhida e o projeto todo refeito, todos os estudos, talvez... enfim, o conteúdo daquela ação era preventivo. E agora o problema ocorreu, mas aquela ação não esgota a atuação da MP. É claro que lá a gente vai continuar buscando uma sentença de procedência e aqui resolver o problema. É chamar para um termo de ajustamento de conduta em prazo curto. Vai depender do que os técnicos sugerirem, se é o tatuzão de fato, e aí adota um método construtivo alternativo ou não, nem um método construtivo alternativo. Até se tem um diagnóstico, acho que o senhor colocou o diagnóstico do subsolo, é o que a senhora colocou também do estudo técnico-econômico. A questão do valor, se ao final vai ter um incremento aí no valor, não está tratado nesse inquérito. É uma questão até de princípio da economicidade, se o que se estimou por um erro na execução vai ter um aumento vertiginoso aí dos custos, isso é promotoria de cidadania. Pois é, ou um traçado, mas isso assim, eu estou falando tudo em tese porque eu dependo da análise do GAT, eu não tenho como dizer qual vai ser do GAT e digamos, dos elementos técnicos que vão nos apresentar. Agora, eu acho que eu tentei traçar o caminho. Tem um termo de ajustamento de conduta, eles reconhecem, vamos firmar, paramos, vamos estudar a fundo, apresentar todos os documentos, submeter à audiência pública, o caminho do judiciário, e aí são as ações, assim, ação cautelar, ação civil pública, com pedido tanto para parar quanto para apresentar documentos. Então, é mais ou menos isso. Como hoje não veio ninguém, também a gente está trabalhando muito em tese. Então, a gente conta com esses documentos aqui, que parece que não atendem, e aguarda os outros. Mas, assim, o que eu posso falar para a senhora é que a gente vai adotar um regime de urgência e não vai tratar esse como um caso como outro qualquer. E partir para o judiciário se for o caso, né? Fica de olho. É o seguinte, se alguma porta está com dificuldade em abrir que não estava antes, tá certo? Tem que, olha, por exemplo, portas que de repente começam a não abrir com facilidade e antes abriam, né? Sabe bem na casa que tem, né? Se apareceu alguma fissura depois de uma trinca que seja em 45 graus, mais ou menos, né? Para verificar, quando se faz qualquer pessoa que entrar sabe que aquele pilar baixou, entendeu? Na rua pode ser várias coisas, né? Pode ser problema de água, mas rompido pelo problema outro. Não, e tem que... Não, e também fala-se muito assim, estamos colocando cimento. Cimento sozinho não deve ser colocado. O que deve ser colocado é cimento com bentonita, com argila, porque a argila ela vai se endurecer e não passa a compressão para cima do prédio. Entendeu? É como faz em Paris, em todos esses lugares. Nós mesmo fazemos dessa forma. Como é a parede de diafragma? Você coloca a bentonita e aquela bentonita não deixa desmoronar o buraco que você acabou de fazer com a diafragmadora. E também ela vai ficando um pouco mais gelatinosa, vai fechando e não deixa a água também sair. E você tendo uma pressão de água maior, ela não há esse perigo de fechar. Então, aí vê-se trincas, apareceu uma nova fissurazinha, começa com uma fissurazinha, verificar. Não, não, você tem que começar a observar a casa. Agora, todo mundo observar, que na hora que esse troço começar a dar alguma coisa assim, aí você tem que pôr a boca no trombone, para que a gente possa... porque começar a dar, mas é isso mesmo. Esses são os primeiros problemas que ele começa a ter, que fácil de você olhar e fazer. Tá? Peraí. Pessoal, eu vou deixar para o geólogo Newton encerrar, né? Eu já agradeço aí a participação de todos.
o Clube de Engenharia, Divisão Técnica de Transporte e Logística e o Fórum de Mobilidade Urbana estão à disposição, tá, para fazer qualquer desdobramento. E o Newton, o geólogo Newton, é a pessoa que tem estado presente lá, vem acompanhando de perto a questão da linha 4, e aí qualquer coisa, o contato nosso aí é com o Newton e podemos marcar aí alguns desdobramentos, tá? Agradeço a todos e vou deixar aí o Newton fazer as considerações, falar também do projeto e encerrar. Tá bom, Newton? Queria falar, até aquela senhora saiu agora, ela volta aí. Tá. É porque o McDowell colocou um negócio que a diferença quando ele era diretor, foi presidente do metrô, que acompanhou todas essas obras, que ele escutava as pessoas, entendeu? Então a diferença é brutal hoje o que acontece, tá certo? Porque a gente vem se desdobrando, falando um monte de coisa, eu mesmo já me expus aí, já estou queimado, vamos dizer, né, por causa disso, né? E existe uma arrogância muito grande, entendeu? Ambas as partes, do Estado e do corpo técnico, tá certo? Das pessoas do consórcio, tudo. A arrogância é muito grande, porque não conseguem realmente explicar uma coisa fácil de explicar, tá certo? Desde que seja sincero. Certo? Então isso que está acontecendo é realmente uma falta de explicação, certo? De uma maneira realmente que seja sincero e que o meio técnico que está escutando essas coisas, acho que você mesmo falou, né? Agride essas coisas agridem o que falam, assim, as soluções que vêm de imediato, como foi a questão de falha geológica, o rompimento numa tubulação. Isso daí realmente dá um descrédito muito grande para quem está à frente disso, e chega num cúmulo agora que ninguém está acreditando em mais nada, tá certo? Ninguém está acreditando em mais nada. Porque é uma coisa simples aqui, ó. Eu botei essa coisa aqui para tentar explicar uma coisa simples, o que está acontecendo. Isso é um documento oficial que nós conseguimos extraoficialmente, porque não foi fornecido. Tá, mas não foi fornecido assim, eu não tinha conhecimento em detalhes, tá? Eles só falavam, não, vamos fazer jet grout e tudo. Então, essa solução de jet grout é realmente para tentar compensar uma mudança radical no projeto. É o que eu expliquei antes, que foi levantar, tá certo? Mas isso daí implica realmente que outros riscos, certo? Que eu acredito, a senhora falou até da questão que está aparecendo problemas ali e tudo, porque é o que eu falei antes aqui, é um solo muito delicado, tem que tratar com carinho, entendeu? Não pode chegar e fazendo o que quiser, sabe? Tem que tratar com carinho, entendeu, McDowell, né? Na tua época você estava lá nas argilas orgânicas e tudo, com todo cuidado e tudo, né? Seguindo as técnicas mais modernas na época, né?